sábado, 4 da tarde, vamos começar então mais uma live. Esta live muito desejada por muitos nossos seguidores. Desde já agradecer-vos a vossa presença, desejar-vos um final de semana agradável junto das vossas famílias. E hoje vai ser a primeira vez que nós vamos fazer uma live ao sábado, pela mudança de atividades que está a decorrer no nosso país. Nós achamos por bem, e a pedido dos nossos seguidores, que começássemos a fazer esta nossa conversa, vossa conversa, a partir ao sábado às 4 da tarde. Aceitamos porque realmente era uma coisa que convinha, porque estão em casa, estão juntos das vossas famílias e, acima de tudo, estão com disponibilidade de tempo, pois muita gente já começou a sua vida laboral normal. Sendo assim, eu queria uma vez mais agradecer-vos por estarem aqui conosco, e hoje, da mesma forma que fazemos habitualmente, vamos ter duas convidadas de fora. Duas convidadas de fora que vão estar comigo a discutir um bocadinho esta temática do adolescente, que é muito interessante. Duas convidadas que realmente vão dar um ênfase muito grande a nossa conversa, por isso aguardada por muita gente. Eu vou convidar numa primeira fase a doutora Thalita Azevedo, que é uma médica que está no Rio de Janeiro, brasileira, que se dedica muito e sempre se dedicou. Ela, conforme eu vou utilizar aqui as palavras dela, ela ama os adolescentes, como nós amamos todos os adolescentes, crianças e recém-nascidos, mas que realmente é uma pessoa com alguma experiência nessa temática. E na segunda parte vamos falar com a doutora Sofia Paz, que é a psicóloga que está em Portugal e que já foi alvo de uma conversa conosco há cerca de uma semana e um dia, para ser mais preciso. Eu vou, sem sombra de dúvidas, pedir já à doutora Thalita para entrar, vou tentar chamá-la para podermos dar então início a essa nossa conversa, e queria aproveitar para dizer-vos que vocês podem fazer as perguntas no decurso da nossa conversa, como habitualmente, e ponham, por favor, as perguntas na caixa de correio para nós podermos então responder e satisfazer os vossos pedidos. Eu quero agradecer as pessoas do Brasil que estão connosco, as pessoas de Portugal e, sem esquecer, os nossos seguidores habituais. Um forte abraço, que andando forte, estejam em casa, quer estejam no Brasil, em Portugal ou em Angola, estejam em casa, porque infelizmente esta temática do Covid-19 é mundial e todos nós estamos predispostos à doença se não estivermos confinados às nossas casas. Eu acabei de chamar a doutora Thalita, espero que ela aceite o meu convite, e agradecer uma vez mais ao meu back-office por estar cá atrás para responder às vossas inúmeras perguntas que eu acredito que vão acontecer. E também queria realçar que nesta live vamos ter uma coisa que é uma novidade, porque vamos ter a presença de alguns adolescentes a ouvirem-nos, e que espero eu que eles interajam connosco e consigam também fazer-nos perguntas que lhes apoquentem e que achem que seja complicado. Eu já vejo aqui a doutora Thalita, espero que ela aceite o meu convite, então, para começarmos essa nossa conversa com a Thalita Azevedo, uma pessoa que se dedica muito à adolescência. Olá, boa tarde. Como está? Tudo bem, doutor? Estou bem, todo mundo bem? Tudo bem, obrigado. O som tá bom, doutor Leite? A mim, parece que você está aqui ao meu lado. Ai, que bom! Quando você entrou, Thalita, eu estava quase para lhe dar um abraço, que eu disse, ela está mesmo aqui ao lado. A imagem está ótima. Que bom. É quando você está conosco, realmente fica tudo bom.
Que bom, Então, muito feliz com essa participação. bem consigo? Tudo ótimo. E com o Ótimo. senhor, todo Bem, mundo? sim, os nossos seguidores continuam a entrar, neste momento já cerca de 30, mas antes Uhum. eu quero, obviamente, de aproveitar a oportunidade, porque se calhar não vou ter muitas oportunidades como esta, porque você sei que vai querer ter a palavra e é para isso que está aí, mas já que eu a tenho neste momento, eu queria agradecer-lhe você ter aceito este humilde convite do consultório Piandra. Realmente nós somos pequeníssimos, mas queremos ser grande com os nossos seguidores, com os nossos pais, etc, etc. E realmente eu já tinha dito isso em off, mas para que você saiba, é de coração que eu fiquei realmente bastante emocionado com o seu aceite para estar aqui hoje conosco. Eu que agradeço o convite. Eu tenho o meu back-office a pedir para eu pôr os fones também. Portanto, estou com, se calhar, em ouvir-me. Você ouve-me bem? Eu escuto bem, senhor. Pronto. Então, enquanto eu vejo onde estão os fones no meio dessa minha atrapalhada toda, eu queria também dizer-lhe uma coisa que é extremamente importante, porque você é a primeira vez que está aqui conosco, mas também queria dizer-lhe que espero não ser a última. Você tem que dizer agora aqui em público que assume esse compromisso. Queria agradecer muito esse convite, doutor Leite Silvia, Paulette. Né? Olha, é um prazer. Eu acho que a gente tem muito a crescer juntos, fazer esse intercâmbio de informações, né? Meu fone está caindo. E eu agradeço muito esse convite, estou muito feliz. Espero que ajude muito. Eu queria dizer-lhe, por ser a primeira vez, você está aqui conosco, mas pronto, depois dessa sua introdução, consegui perceber entre linhas que não será a última. Habitualmente durante as lives, porque eu falo muito, eu fico bebendo. Oh. Quero dizer que, como você é nova, eu vou dizer que eu que bebo, porque eu recebo dezenas e dezenas de e-mails dos nossos seguidores a querer saber o que eu bebo é leite Como assim? materno, porque é o melhor alimento para o ser humano, sem sombra de dúvidas, Com certeza. Até a data de hoje que estamos a conversar. Eu sou muito fã do leite materno, uma defensora árdua e, bom, são infinitos os benefícios, né? Tanto para o bebê como para a mãe. Olha, quem não deve gostar muito de leite materno nesta altura devem ser os nossos adolescentes. Então, coisa, esse comportamento em relação a estes adolescentes, o que é que você tem a dizer-me sobre isso? Olha, doutor Leite, eu sou muito fã dos adolescentes, né? Eu acho que é uma fase de explosão de energia, né? Que a gente tem que aproveitar de forma positiva, respeitando a individualidade, as aptidões, os interesses, né? O ritmo do adolescente. É uma fase muito especial, só que justamente por tantas transformações e essa vontade de conhecer o novo, né? De desafiar o perigo, acaba que é uma fase que o adolescente fica muito vulnerável mas é muito singular, né? Então, eu acho que é uma fase que a gente tem muito potencial e tem que ter essa escuta, diálogo, paciência, tolerância. A doutora Paulette, né, na última live, falou muito bem sobre isso, que nós já fomos adolescentes, todos nós, e a gente sabe que vai passar, né? Essa fase passa e é muito importante para os adultos que nós somos hoje. Então, é uma fase que tem comportamentos normais, né? Esse distanciamento, principalmente dos pais, uma timidez, oscilação de humor, isolamento,
contradições. Só que o mais importante é a gente observar até que ponto está normal, né? Ter esse olhar sensível para perceber quando tem alguma coisa que está exacerbada. E quais são os sinais de alerta que você pode dizer agora, de forma simples, para que os pais saibam até que ponto é normal essas transformações e quando é que isso passa a ser preocupante? Sim. Então, por exemplo, essa questão do distanciamento. Tem um distanciamento dos pais, que até faz parte do desenvolvimento da individualidade e da identidade desse jovem. Os pais, na verdade, não estão tão distantes. Eles instruem, eles estão ali presentes, mas tem que respeitar esse tempo do adolescente, né? Esse espaço do adolescente. Uma outra questão que a gente tem que ficar de olho é que nessa fase eles têm muito aquela questão dos grupos. Que são as pessoas que mais se identificam com eles. Se esse adolescente começa a se distanciar também desses amigos do grupo, né, principalmente por questões do corpo, né, que é muito importante nessa fase, a gente tem que ficar de olho. Agressividade excessiva, né, porque existe essa questão do humor, principalmente pela questão hormonal, mas tem que ficar sempre tudo que é assim, tá demais, a gente tem que ficar mais assim, alerta. Muitos deles vão buscar suporte em amizades fora de casa, sim? Uhum. Através Sim. da utilização de telas, agora com esta chuva, entre aspas, de montão de possibilidades de comunicação à distância, como por exemplo o que estamos a fazer hoje, isto é mais ou menos um pau de dois gumes. Pode servir para pessoas como o que estamos a fazer, mas também o inverso é verdadeiro. Que cuidados os pais podem ter em relação à utilização destas telas? As telas exercem telas, a gente diz, tablet, celular, né, televisão, agora as séries, né? Meu fone fica saindo da minha orelha. É uma área que oferece muito estímulo ali pronto, né? E tecnologia. Adolescente gosta de tecnologia, né? Então, a gente tem que ficar esperto ao que eles estão consumindo, né? Em relação a essas telas. O que os pais podem fazer? Conversar naturalmente sobre os perigos. Sempre conversar, o importante é sempre conversar naturalmente, né? Sem criar aqueles tabus, né? De uma forma bem natural. O adolescente, ele gosta disso, ele gosta de sentir que tem confiança. Deixa eu ver se sem fone fica melhor. Fica bom ainda? Tá bom? Melhor. Os adolescentes, então, eles têm esse mundo todo, né, sem sair de casa, e isso seduz muito. Então, a gente tem que ficar esperto ao que eles estão consumindo, né? Então, os pais podem conversar abertamente sobre isso, instruir, sempre de uma forma natural. Muitos deles passam a ter amigos invisíveis, amigos que os pais não conhecem, porque ver a este tipo de instrumentos, se assim podemos chamar, para ir buscar suporte que muitas vezes não têm. O que é que você acha em relação a esse tema? Isso aí no Brasil também é frequente. Eu acho que, assim, esse adolescente não tem apoio dentro de casa, né, com essas situações todas que eles estão vivendo, essas transformações todas, eles podem acabar procurando outros tipos de apoio, né? Seja, inclusive, drogas, álcool, né, amizades que às vezes não são tão legais. Então, acho que o mais importante de tudo
é ter esse apoio de quem está mais próximo, de quem ama eles, né? De quem eles têm essa confiança. O adolescente, ele precisa desenvolver a individualidade, ele precisa se sentir amado, né? Quem ele consegue afetar, e tem que saber que tem alguém que está ali vendo ele, né? Tem que ter essa confiança. Olha, o nosso back-office acha melhor você pôr os fones. Eu vou pedir um Bota o segundo. fone. Pois, Ficou baixinho, né? Tudo bem aí? parece-me que está melhor. Nós vamos demorar 2 segundos para receber do nosso back-office já o feedback em relação à melhoria ou não. Back-off é maravilhoso. Sim, em relação à melhoria ou não, mas não houve nenhuma reclamação por parte dos nossos seguidores. Embora não tenha havido, vamos tentar melhorar a qualidade. Tudo bem aí? Tudo bem. Vou esperar para ver se está melhor, se não. Mas você, conforme estava dizendo, que realmente eles vão buscar apoio fora de casa em relação ao suporte que não têm muitas vezes em casa. E A Mariana! por isso, às vezes, é melhor nós termos os amigos dos filhos perto, os amigos dos filhos dentro de casa. Sim. Sim? Concorda com isso? Com certeza. Respeitando sempre a individualidade deles, né? Que eles vão viver esses grupos, né? Que a gente fala, as tribos. Eles gostam de se sentir iguais ali, né? Naquele momento. Então, por isso que distancia assim tanto dos pais. Mas tendo esses grupos, essa amizade, né? Se conseguir trazer para casa, ótimo. O importante é eles terem esse apoio. Isso que é o mais importante. O apoio, a confiança, né? Não é ter um referencial, né, dos pais, só que é uma coisa que fica meio distante, até para eles poderem, com esse distanciamento, na medida certa, desenvolver essa identidade deles. Porque a identidade infantil acabou, né? É até um dos lutos que a gente fala que acontecem na adolescência. São vários lutos, são várias perdas, né? Então, o corpo está mudando muito rápido. Até é interessante os pais falarem sobre isso, né? Que é uma mudança normal, né? Surgem mamas, os pelos, os odores, né? É uma loucura de transformação. Então, acho que é muito importante que os pais tenham essa visão, né, de uma forma mais tranquila, natural, né, para compreendê-los, porque a gente já passou por isso também, e tratar de uma forma mais natural, né, a questão da sexualidade. São várias questões e está acontecendo muita coisa. Eles às vezes não conseguem compreender, por exemplo, as extremidades crescem mais rápido, né? Então os pés crescem muito. E às vezes as meninas ficam muito nervosas, né? Nossa, vou ficar com o pé enorme. Mas não é, depois tudo vai harmonizando, né? Vai ficando homogêneo, né? Melhor. Então, assim, é uma fase realmente que exige muito deles e de quem está perto deles. Há um tabu muito grande, e já na live passada nós falamos do adolescente sem a sua patologia, mas falamos do adolescente de uma forma geral. Nós conseguimos também, pelo feedback que os pais nos deram, que a grande dificuldade dos pais é a abordagem da sexualidade. Sim. O que acha? É muito difícil. Realmente ainda é um tabu a sexualidade. É muito difícil, né? Os nossos pais não tiveram essas conversas assim muito francas com os nossos avós. Nós não tivemos também tanto, né? Eu até acho que na minha casa acontecia de uma forma tranquila, mas assim, eu acho que o importante é desmistificar isso, né? Desde de mais cedo, né?
tentar, até a psicóloga Sofia, que vai falar logo depois, né? Ela falou na última live, e eu achei muito legal. Ela falou sobre essa tranquilidade de abordar esse tema, né? A educação sexual é um direito do jovem, né? Da criança e do adolescente. Então, por exemplo, falar sobre os órgãos de uma forma, os órgãos genitais, de uma forma natural, né? Que a gente fica criando vários nomes, vários apelidos. A questão da masturbação, né, nessa fase, principalmente, faz parte de um comportamento exploratório, né, de autoconhecimento. Do próprio corpo. Do próprio corpo. Essa questão da educação sexual, ela pode, inclusive, evitar abuso sexual. É muito importante, né? Alguns estudos mostraram que essa educação sexual nas escolas, principalmente, né, que também é um pouco tímido, né, na escola, reduziu a gestação em adolescentes, aumentou o uso de preservativos, né, e essa questão do abuso sexual também. Porque às vezes a criança não tem noção de que aquilo está errado. Exatamente. Então, se ela tem essa educação, ela começa, né? Então, e muito provavelmente importante. Tenha diminuído também, eu não conheço esse estudo, mas muito provavelmente, porque está interligado, as doenças sexualmente transmissíveis. Sim, muito importante, doutor. Muito importante, porque hoje em dia, inclusive, as doenças não têm mais tanto aquele estigma, né? Que antigamente existia um estigma da doença. Então, acho que hoje em dia mudou um pouco isso. E algumas doenças sexualmente transmissíveis demoram anos para ter algum tipo de manifestação no corpo. Então, claro, a pessoa nem sabe que tem, né? Demora 10 anos, 20 anos. Então, é muito importante. A gente já conquistamos a vacina da HPV, né? Então, a gente tem que dar o mais precocemente possível. Claro. É muito importante. Então, eu acho que a gente está avançando, mas precisa avançar um pouquinho mais. Nunca atingimos o horizonte, não é? Sempre queremos mais. Sempre queremos mais. O que me preocupa muitas vezes é que agora, com a diversidade de religiões, as religiões também têm um impacto importante em relação à adolescência. O que acha sobre isso, Thalita? Faz parte dessa fase da adolescência normal, né? As crises religiosas. O adolescente, ele pode ir daquela extrema fé, né, misticismo e tal, ao ateísmo em 5 minutos. Né? Faz parte. É volátil. Então, é deles, isso é normal, mas é momentâneo. Então, se o adolescente, né, ele vivencia esses valores, né, as virtudes, né, da família, né, dos pais, dos avós, que são muito importantes, eu acho, nesse quesito. Acho que eu falo muito assim, né, por conta dos meus avós. Claro. Tem um carinho muito grande. Se a gente tem esses valores, depois da adolescência, no final da adolescência ali mais ou menos, retornam, né? Essas crises são momentâneas, esses valores retornam e vão com ele até a vida adulta. Então faz parte oscilar tanto. Uma das coisas que muitas vezes nas consultas com adolescentes me trazem como problemas é essencialmente a preocupação que começam a ter com o próprio corpo. O problema da acne, obesidade ou magreza, etc, etc. Sim. Portanto, sem sombra de dúvida, pelo menos cá no nosso consultório, uma preocupação dos adolescentes. Aí também vocês vivem a mesma experiência? Sim, essa parte da estética, né, da autoimagem, é importantíssima nessa fase, né, justamente por estar criando essa identidade. A acne, né, que são as espinhas, é muito comum, só que pode gerar muitos problemas. Então, a gente tem que, por mais que seja muito comum, né, 80% dos adolescentes manifestam, a gente tem que encarar como se fosse uma doença crônica mesmo, né, tem que ficar de olho. Ela é tratável, né? Ela tem uma herança genética com uma doença crônica inflamatória. Exato. Então, a gente tem que tratar
acompanha com um dermatologista, né? Tem tratamento, precisa de disciplina, né? Porque geralmente são cremes, tem que passar todo dia, às vezes mais de uma vez ao dia, então tem que ficar assim, tem que ter uma certa responsabilidade, mas eu acho bom que vai criando essa noção Claro. de responsabilidade no adolescente. E, às vezes, precisa de tratamento até um pouquinho mais sério, né? Que tem alguns efeitos adversos. Então, por isso que tem que ter esse acompanhamento com o dermatologista. Evitar manipular, né? O Claro. pessoal gosta de espremer. E medicações caseiras, né? Que Então, muitas vezes só evitar. prejudicam. Pois é, que aí piora o processo. E em relação ao peso, é, essa coisa que o pessoal fala, adolescente come muito, dorme muito. Sim, é uma necessidade fisiológica, né? Eles estão vivendo essa explosão de crescimento, né? De tudo, e a gente tem que ficar atento, porque eles precisam de muita energia, né? A necessidade energética deles é enorme. Se a gente for contabilizar o quanto eles precisam de alimento, né? A nutricionista que faz isso, é muita comida. Então, eles realmente precisam muito de muita energia. Isso até, inclusive, além da obesidade, pode gerar desnutrição, né? Isso pode Exatamente. acontecer. Então, em Exatamente. relação à obesidade, o que a gente observa na minha prática como nutrologista? É, tem que mudar comportamento, né? É o que mais adianta. Os pais evitar comprar guloseimas, evitar fazer, né, frituras. Tem que ter essa questão do exercício físico, é muito importante, né? E o exercício físico tem que estar de acordo com o que esse adolescente gosta, né? Não adianta eu colocar ele para fazer um exercício que ele não gosta e ele não vai fazer. Então Não tem vale que a ter a pena ver com. impor. Não vale a pena impor, né? Quando a gente impõe, você afasta. Exato. Outra coisa, a família tem que ter hábitos saudáveis, né? Então, se o meu pai e minha mãe não têm esses hábitos, fica mais difícil de eu ter também, né? Uma coisa muito importante é que os adolescentes, eles vão preferir sempre o que está fácil, né? Por isso que às vezes eles acabam comendo muitos alimentos processados, né? Ultraprocessados, industrializados, fast food. Então tem que estar ali pronto. Então, por exemplo, é muito difícil eles buscarem legumes, verduras, frutas. Então, é muito importante que esses alimentos estejam expostos, é, ali fáceis para eles consumirem, né? Uma outra coisa muito importante é tomar bastante água, né? A hidratação. Por Hidratar-se. quê? Hidratar, porque às vezes eles vêm muito com a questão da constipação, né? Que é a dificuldade para evacuar. E a gente vê que só comendo melhor, né? Mais alimentos com Claro. fibras e ingerindo mais água, já melhora. Uma outra coisa também muito importante, doutor, é a gente fazer as refeições todos juntos, né? A família unida. Unida. A Paulette botou aqui, família em sintonia. Essas refeições à mesa, né? Além de, claro, você estar evitando se alimentar vendo televisão, né? Com as telas, o que melhora para o seu cérebro entender que está saciado. Além disso, é um momento de união da família, de fortalecimento. E ali podem surgir muitas questões de angústias, né, desabafos, saber como que está a dinâmica da família, a dinâmica Claro. na escola, que é muito importante porque a vida do adolescente é ali, né, é a escola. E uma outra coisa, a gente até eu usava, né, antigamente, aquele discurso, né, do paciente para sobrepeso e obesidade. Olha, se você continuar desse jeito, ele com uns 14 anos, quando você tiver 30, 40 anos, né, pode acabar infartando, né, pode acabar tendo muitos problemas. Eles não têm essa visão. A visão deles Não. de tempo é muito diferente da nossa. É o agora. É o Então, assim, a curta. gente tem que pegar. É curto, né? Eles têm sim que ter perspectiva de futuro. É muito importante isso. Depois, no final, eu gostaria até de terminar com essa questão. Só que tem que ser um pouco mais para o presente, né? Então, por exemplo, essa questão de quem gosta de esportes, né? A gente pode usar falando que vai poder ter mais vai ser mais efetivo, vai ter mais fôlego, vai correr mais, né? Vai conseguir Claro. ser melhor naqueles esportes.
a questão da paquera, né, que já está começando. Então, assim, tem que trazer sempre para o presente. Essa visão lá na frente, eles têm uma questão de tempo diferente da nossa. Então tem que Exatamente. ficar de olho. E O é uma grande, questão, essa questão da imagem é muito importante para essa parte emocional, psicológica, né? o É grande o problema principal, disso é acho. que, às vezes, por causa disto tudo, há uma grande exposição desses adolescentes a determinadas atitudes e posturas não adequadas. Essencialmente, álcool e drogas. Sabe? O que é Sim. que você pode aconselhar aos eh, aos nossos seguidores em relação a isso, Thalita? Olha, doutor Leite, eu acho que nessa fase vai entrar de novo aquilo que a gente falou sobre o apoio, né? Esse apoio que ele consegue evita, inclusive, esse envolvimento com esse outro tipo de apoio, né? Apoio entre aspas. Eles têm essa questão da curiosidade, né? De querer saber o novo, de querer desafiar o perigo, Experimentar. né? Experimentar. Então, é uma coisa perigosa, é nova, uma combinação um pouco perigosa. É, eu acho que quando ele consegue ter esse apoio, né, esses grupos, né, o grupo de amizade é muito importante. Só que, claro que vai acabar um ou outro também tendo acesso e experimentando, né, essas drogas, álcool. Eu acho que se tiver mais, assim, fortificada essa questão das virtudes, né, e esse apoio, a gente evita muitos problemas, como, por exemplo, ansiedade, autoflagelação, depressão, né? Essa questão da ideação suicida aqui, eu acho que isso tá ligado a essa questão de álcool e drogas. Então, se a gente Claramente. consegue esse apoio, é que assim, realmente é muito difícil você, né, colocar numa bolha, não existe. E eles têm que Claro. ter algumas experiências para construir essa identidade nova, né? Mas eu acho que o principal é o diálogo, sempre ter paciência, né? Como a doutora Paulette falou, a gente tem que ter paciência e tem que respeitar o tempo deles, né? Que eles se sentindo confiantes, né? Em relação a eles próprios e a gente, né? Quem está acompanhando, eles vão vir conversar, eles vão vir falar, né? Eu já escutei, meu amigo usou não sei o que, não sei o que lá, mas eu achei que não era legal. Mas porque tinha essa abertura e tinha essa naturalidade do assunto. Eu acho que quando a gente Ótimo. não aborda o assunto, vira realmente uma coisa assim, né? Deve Dá ser para talvez experimentar? legal. Vou Exatamente. experimentar. Então, acho que o principal, doutor Leite, é ter esse diálogo, né? Os pais falarem abertamente, né? O que é o consumo excessivo de álcool, né? As drogas. Eu acho que todo mundo tem um caso de alcoolismo próximo, né? Todo mundo sabe que é uma questão muito séria, né? Todo mundo tem um receio com isso. E com drogas, né, nem se fala. É um caminho que acho difícil ter volta, né, E quando quando, começa e quando começa a sério, pode levar para ansiedade, depressões e pensamentos sim, suicidas. Sim. suicida. São com esses pensamentos suicidas, doutora Thalita Azevedo, que eu vou lhe deixar um forte abraço Foi muito e, bom, e chamar a nossa psicóloga Sofia. Sofia Paz para falar um bocado Maravilhosa. sobre essa ansiedade, depressão e pensamentos suicidas. Mas, Uhum. obviamente, não queria sair desta conversa assim, sem antes dar a palavra para você, em 2 minutos, dizer aquilo que quiser aos nossos seguidores. Eu queria agradecer muito, doutor Reis, pela confiança, toda a equipe do Consultório Peandra, minha amiga querida Silvia. Eu acho que é um tema muito importante. Eu sou muito fã dos adolescentes. Eu gosto muito de atender adolescente. Mas eu queria só lembrar que existe, né, uma área cada vez mais consolidada, né,
depois da pediatria, que é a ebiatria, a medicina do adolescente, que é muito legal, que é uma área específica para atender adolescente, né? O pediatra, ele é o médico que atende a criança, né, até a sua vida adulta, né, toda essa questão de crescimento e desenvolvimento, ele atende o adolescente, mas existe essa área específica. Especificamente para adolescente. Específica, super legal. E o que eu gostaria de deixar aqui é realmente essa questão do diálogo, né, da paciência, porque todos nós já fomos adolescentes, a gente sabe que passa, né? Acho que é importante o adolescente ter essa visão, essa perspectiva, né, de que ele tem um futuro, ele vai passar por isso, essa situação turbulenta vai passar, e que a gente está ali perto dele para ajudar a construir esse futuro, né? Não construir o futuro dele, mas ajudar junto com ele. Mostrar os melhores caminhos para haver menos atropelos. Isso, ajudá-los. E que eu acho que tudo que acontece na nossa infância e adolescência faz da gente quem a gente é hoje, né? O adulto. Então, eu acho que é uma fase, assim, importantíssima e maravilhosa. E tem os seus prazeres. Adolescentes saudáveis, adultos melhores. Com certeza. Melhor mesmo eu deixá-la descansar. Peço desculpa por alguma pressão ou qualquer outra coisa que tenha causado nesse nosso diálogo. Tá bem? Mas eu realmente... Mas realmente você deixou aqui o compromisso de voltar dentro em breve para um tema muito interessante que nós vamos fazer sair. Beijinho grande. Beijinho grande. Muito obrigada, doutor. Cuide-se, doutora, nas suas urgências. Todos nós. Sei que você hoje está de plantão. Cuide-se, por favor, porque todos os meninos aí do Rio de Janeiro precisam de você. Vamos passar por essa situação, vai dar tudo certo. É isso aí. Um beijo a todos. Muito obrigada, gente. Obrigado, muito nós legal. Chamo já a Sofia. Beijos. Tchau, tchau. Obrigado uma vez mais, doutora Thalita. Obrigado aos nossos seguidores. Acho que foi uma conversa interessante. Vou aproveitar o momento para chamar a nossa... dar seguimento a esta conversa, porque realmente parece-nos que isto é uma conversa com muitos problemas, porque cada vez mais os pais têm dificuldade na abordagem do adolescente, porque os adolescentes, ao contrário da criança, já têm personalidade bem firmada, bem fixa, bem determinada, e é a altura dos conflitos. Muitas vezes os chamam aborrecentes e não adolescentes. Sofia, após o meu convite feito, é só aceitares. Vai tardar alguns segundos para poder fazer, mas já foi enviado o meu pedido para poder estar aqui ao meu lado, eu estando em Luanda e tu em Lisboa, mas nós sempre unidos por esses corações grandes que temos a favor da melhoria do estado de saúde das crianças, tanto aqui como aí no vosso país. Sofia deve andar por aqui. Uma vez mais, eu vou enviar para a Sofia o pedido. Espero que não haja hoje problemas com a internet. Tem havido algumas vezes que dificulta a entrada dos nossos convidados. Aqui parece-me que a Sofia não... muito bem. Já está por aqui, mais alguns segundos e já a Sofia estará aqui ao meu lado, entre aspas, para podermos então abordar uma vez mais esta problemática do adolescente. Quem adolescentes tem, cadilhos tem? Quem adolescentes tem cadilhos? Eles dizem o contrário. Quem pais tem, cadilhos tem. Então vamos ver o que é que a Sofia tem a dizer-nos em relação a isso. Isto agora é um problema técnico, faltam alguns segundos provavelmente para podermos estar com a Sofia Paz no ar.
Aí está ela. Olá, Pronto. Olá, Sofia. está tudo Muito bem? bem. Já viu muito leitinho? Um bocado. É? Um bocado. Ansioso É. para eu não aparecer? Um bocado, sabes? É que às vezes há essas tramas da tecnologia e então é um problema. Olha, antes de começar, agradecer-te profundamente por teres aceito uma vez mais participares nessa vossa conversa. Uhum. E queria dar um coração muito grande ao Samuca. Bem, isso Está é recebido. importante, é muito importante. Bem, Obrigada. por parte do Pedro e do André, também vai um coração para eles, Para para eles ele. também. E nós terminamos esta conversa com a Thalita falando um bocado de ansiedade versus depressão Sim, nestes adolescentes. sim. Tu, como psicóloga, e tens visto algumas crianças, muitas crianças Sim. com esta problemática, o que é que tens a dizer-nos? Tenho a dizer que está na altura de começarmos a ver isto com outro olhar. É um facto que os níveis que a ansiedade, uma perturbação da ansiedade cada vez aumenta, quer na criança, quer no adolescente. Eu vou ficar aqui muito focada no adolescente, porque é no adolescente que nós estamos a falar, sendo que vou aproveitar aqui este espaço para dizer que este tipo de perturbação também está a aumentar na criança, não só no adolescente. Mas antes de falar em perturbação, eu queria também colocar aqui um parênteses e falar aqui um pouco da ansiedade, e a ansiedade é uma coisa perfeitamente normal quando ela está adequada à situação, ok? Muito provavelmente os níveis de ansiedade do boss aumentaram quando eu não aparecia na live. Pelo menos é assim que eu espero. E esta situação está completamente adequada à situação que estava a passar. Mal era que os níveis de ansiedade não tivessem subido, não é? Isto é uma situação normal de ansiedade. E esta, nós temos que ter aqui já instrumentos para lidar com ela. E provavelmente, conhecendo o vosso como conheço, foi falando de outras coisas, não é? Até eu aparecer, alguém dizer-me que eu tinha desaparecido e falava ao boss destas temáticas todas, não é? Seria completamente desadequado e estaríamos a aproximar de uma perturbação se cada vez que o boss tivesse que fazer uma live me desencadeasse uma perturbação do sono, por exemplo. Olha, se me causas outra ansiedade, eu não sei o que te faço. Eu não sei se isto ficou aqui bem perceptível aquilo que eu Claramente. quero dizer, mas que a ansiedade é uma coisa perfeitamente normal se estiver adequado. Se não estiver adequado, então nós temos que ver com outros olhos, não é? E a ansiedade é uma coisa muito presente, infelizmente, esta perturbação muito presente na vida dos nossos adolescentes, que podem estar e que podem surgir de diferentes formas. Podem surgir sob a forma de fobia, que são aqueles medos que nos fazem perder completamente o controle. Aqui há alguma ansiedade de separação, mas aqui mais para as crianças. Nos adolescentes, uma ansiedade de desempenho, porque estão aqui muito pressionados com o resultado e ficam aqui muito confusos e ficam muito preocupados com o resultado e acabam por desencadear níveis de ansiedade. Uma ansiedade generalizada, sendo que esta ansiedade generalizada acabam por comprometer situações do dia a dia, não é? Acabam por existir muitas somatizações. Eu vou falar também aqui um bocadinho nos sinais para nós percebermos o que é isto, uma ansiedade generalizada, o que é isto. E depois pode ir por situações de pânico, que é aquele pânico que paralisa, não é? E outras situações podem nos dar mesmo algum stress pós-traumático, ok? Mesmo na adolescência. Okay? E algum trauma também que podem vir de situações de ansiedade.
Sim. E em relação à depressão? Em relação à depressão, quer que diga que os sinais Sim, sinais para os pais estarem atentos e reconhecerem precocemente. Ok, então eu vou falar na depressão, ok? E vou falar na depressão e depois vou, em traços muito gerais, e vou atribuindo, vou dar aqui alguns sinais que é quase fazer uma súmula de quando é que eu, mãe ou pai, ou pais, devemos ficar preocupados, ok? Antes de entrar Sinais de alerta. Isso. Antes de entrar aqui na depressão, eu gosto de enquadrar, categorizar a ansiedade quase que é um medo sem sentido, ok? É o medo que se alimenta do medo que é o medo. Eu não sei se isto faz sentido. Sim. Isso se traduz numa ansiedade e numa incerteza. Se nós pensarmos agora nesta situação do Covid, isto encaixa que nem uma luva. Claramente. E eu li isto num livro qualquer li num livro da especialidade e isto fez-me todo o sentido, não é? Nós temos este medo que alimenta o medo, que depois se traduz nesta angústia. A depressão nós, existe, isto depois complica, não é? Porque nada deste tipo de perturbação é linear, não é? Claro. Não temos ansiedade, não temos depressão, muitas vezes temos quadros cruzados, não é? Temos uma ansiedade que depois vai desencadear uma depressão. Mas uma depressão, e existem várias depressões, mas isto agora não interessa nada, interessa aqui os traços gerais, é aqui uma desesperança. Os traços, as pinceladas maiores que permitem falar sobre isto, é aqui uma desesperança, um negativismo, nunca consigo dizer isto, anedonia, que é uma dificuldade em sentir prazer. Uma falta de prazer. Esta falta de prazer. Portanto, não se vê nenhuma luz ao final do túnel, não é? Tudo é negativo, não há esperança em coisíssima nenhuma, o humor é muito depressivo, há muita labilidade emocional, mas esta labilidade emocional acompanha muito a adolescência, portanto, a nível das emoções. Há uma culpa terrível, sempre acompanhada normalmente de culpa, pensamentos mórbidos, não é? Porque o sofrimento é muito grande e quando não existe expressão emocional, depois são invadidos por pensamentos mórbidos que podem ir mesmo aos pensamentos suicidas. E nesses, o adolescente deve ser encaminhado ou deve ser levado diretamente pelos pais para vocês a partir do momento que tenha pensamentos suicidas? Eu, antes dos pensamentos suicidas, eu imagino o terror de qualquer pai quando é verbalizado, ou quando são chamados à escola, ou através de um amigo, ou quando leem uma carta, ou quando se vê no telefone dos filhos, quando sabem na primeira mão que o filho está a passar por isto e muitas vezes nem sequer dão conta. O sentimento de impotência e a culpa que muito provavelmente devem sentir. Mas antes destes pensamentos suicidas, existe aqui... Isto não quer dizer que seja uma linha condutora. Tem que existir isto para depois existir aquilo. Pode existir pensamentos suicidas sem existir aqui a automutilação, não é? Exatamente. A automutilação, ela existe, ok? E pode já ser um sinal, não é? Um sinal já muito gravoso, que as coisas estão a acontecer já o adolescente já está a passar por um sofrimento terrível, não é? E é aqui uma forma do adolescente substituir uma dor, que é psicológica, que ele está a sentir que não é física, e transforma numa dor física que é mais fácil de tratar.
ok? Portanto, Ok. isto acontece. E depois o pensamento suicida. Na verdade, há aqui muitas contradições, porque normalmente quando se pensa no pensamento suicida, diz, o miúdo só quer chamar a atenção. Não é? O miúdo só quer chamar a atenção porque quer isto ou aquilo. Cuidado. E cuidado é para os dois lados, não é? Às vezes existem, de facto, adolescentes que só querem chamar a atenção e as coisas depois correm mal, não é? Mas nem sempre o adolescente quer chamar a atenção e tem ali, por impulsividade, pela desesperança que sente, pelo desespero, acaba por existir esta passagem ao lado porque não vê mais saída alguma, sem ser a morte. Ok? Existe aqui uma percentagem que eu agora não tenho aqui bem presentes, de que o suicídio está a aumentar nos adolescentes na Europa. Ela está a aumentar. Mas existe aqui uma percentagem que quer, de facto, apenas que este tipo de pensamento termine, que este sofrimento termine. Ok? Esse aumento das taxas de suicídio nos adolescentes tem alguma relação a ver também com o problema do bullying? Pode ter. Pode ter. Um bullying não só, mas também. Também, pode ter. O bullying é uma outra grande questão aqui na adolescência. Esta questão do bullying. Todos nós, e com o mesmo pressuposto, existem muitas crianças que são vítimas ou que são agressoras, não é? E que os pais nem sequer fazem a menor ideia do que é que elas estão a passar, não é? Eu li um artigo agora sobre o Covid, que era uma coisa expectável, eu só não sabia a percentagem de um dos dados que vou dizer agora. Aqui sobre o ano letivo terminou, não é? E a percentagem de bullying nas escolas diminuiu drasticamente, não é? Claro. Aulas, não é? Diminuiu drasticamente. Mas o cyberbullying aumentou drasticamente. Claro. Aliás, é a plataforma que mais usam. É uma coisa curiosa, ele tem vindo a aumentar, não é? Porque havia aqui um cruzamento entre aquilo que se fazia na escola e depois que se fazia fora da escola. Enquanto que na nossa altura era só o baleia, baleia, baleia e depois fora da escola, que não havia contacto, terminava, não é? Mas agora com as redes sociais é uma coisa por demais. Há miúdos que não aguentam e que o sofrimento e que fazem passagem ao lado sem questões. Olha, já que deixa aqui uns dizeres, acho que a maior dificuldade é quando os filhos não se sentem conectados aos seus filhos. Os filhos? Pois, não percebi. Se calhar ela depois corrige, uma nossa seguidora habitual que chegou tarde hoje outra vez. Se calhar ela faz depois a pergunta novamente, mas realmente não percebi. Mas se for a conexão, e já a Thalita disse uma coisa interessante, eu na live anterior não disse, porque isto dava muitas lives. Aqui a questão da comunicação, e eu na live anterior tinha dito que se existirem aqui, que havia aqui a importância da comunicação e que deveria de existir aqui uma tolerância muito grande e não existir julgamentos, uma comunicação aberta e transparente. O pressuposto é esse, não há dúvida nenhuma. Fazer o equilíbrio nisso, entre aquilo que é o meu sentir enquanto mãe e o sentir do adolescente, isto é que é difícil fazer este match. Não é? Mas, muitas vezes, o adolescente mesmo vai dando alguns indicadores. Eles podem ser indicadores que não são percebidos por nós, porque são indicadores tão superficiais, não é? Uma coisa deixada, um amigo do amigo faz, e como é um amigo do amigo, nós não estamos atentos, enquanto for o outro, não é o nosso.
Realmente isso é um problema muito grande. E o que a Jack queria dizer é que esses pensamentos suicidas no adolescente acontecem muito mais quando as crianças não estão, quando eles não estão conectados aos seus pais. Portanto, aquilo também já foi abordado. Isso não é verdade. Não? Não, isso não é verdade. Independentemente disso... Nem a automutilação, isso também não é verdade. Isso não existe correlação entre... Não existe. Porque é uma coisa interna, é um sentir interno, não é? O que é que eu poderia dizer? A probabilidade pode, sem ver estudos, não é? Pode aumentar. Mas uma coisa não é por eu ter uma boa relação com os meus pais e sendo eu um adolescente que eu não possa ter uma depressão, ok? Está aqui uma pergunta da mesma pessoa. Meu filho de 11 anos, não é uma pergunta, meu filho de 11 anos tinha muito medo de se expressar, porque não encontrava em mim uma amiga. Pois ela não continua dizendo se houve problemas nisso ou não e que tipo de problemas. Mas nós estamos com um grande problema, Sofia. Nós estamos com um problema de tempo. Dentro de 1 minuto e meio, nós ficamos desconectados. Porque a Thalita teve mais tempo. Isso não é justo. Pois não é justo, mas como a Thalita foi a primeira vez e fala mais do que tu, teve a primazia e conseguiu dar uma volta. Eu estou com esse problema, então vamos todos assumir. Vamos terminar e voltamos para mais 10 minutos, correto? Boa. Sim? Sim. Pode ser assim? Sim. O back-office não diz nada. Pelo pressuposto de que quem cala consente, onde já que põe aqui outro problema, era mais um polícia do que outra coisa. Quero que depois comentes isso, está bem? Sim. A Thalita Rice diz que não, que é plenamente mentira o que eu estou a dizer em relação ao tempo. O tempo foi igual para todos. Até já então. É 1 minuto mesmo.